Pessoal, agora, hoje, nós vamos dar continuidade aos cuidados paliativos, que foi a aula que foi dada semana passada, e com isso nós vamos dar início ao processo da aprendizagem dessa semana, tá? Espero que com a aula de hoje consiga ficar bem mais claro a aula que o slide que eu mandei a semana passada. Espero que vocês também tenham assistido a, a videoaula, né, da profissão repórter, no qual lá aparece bastante o cuidado paliativo, explica bem a situação e o cenário que está acontecendo no Brasil, principalmente em São Paulo, no Hospital do Servidor Público Estadual, aonde é um dos locais aonde foi destinado maior parte aos cuidados paliativos, tá? No decorrer da aula não vai ser muito comprida, porque a aula já foi praticamente dada, mas é para a gente elucidar e continuar o nosso trabalho, tá? No final eu vou passar as orientações para a parte da ética, tá bom? Então, a história dos cuidados paliativos, ele começou com os historiadores e filósofos dentro dos cuidados paliativos lá na antiguidade, com as primeiras definições sobre o que era o cuidar. Começou daí a ação do cuidar. Na Idade Média, durante as cruzadas, era comum a gente encontrar hóspedes em monastérios, que abrigavam não somente os doentes moribundos, mas também os famintos e mulheres em trabalho de parto, pobres, órfãos e leprosos. Esta forma de hospitalidade tinha como característico o acolhimento, a proteção e o alívio do sofrimento, mais do que a busca pela cura. Então, já naquela época existia a caridade, independente da religiosidade, mas já existia o processo da ajuda ao próximo. Só que não tinham locais próprios, então geralmente quem tinha uma casa maior ou local um pouco mais apropriado, reservava um canto para fazer a hospitalidade com essas pessoas que passavam por um sofrimento maior. No século XVII, um padre francês chamado São Vicente de Paula fundou a Ordem das Irmãs de Caridade, lá em Paris, e abriu várias casas de órfãos, pobres, doentes e moribundos. Então foi aí que começou o quê? A gerar os cuidados para com os outros, tá? Não só para os de dentro da casa da gente, não só o cuidado que era administrado geralmente por mulheres. Em 1900, 5 freiras irlandesas fundaram St. Joseph's em Londres e começar o quê? A visitar os doentes em suas casas. Se vocês forem parar para pensar na nossa realidade, o que eles estão fazendo com essa visita aos doentes? Nada mais é do que fazemos hoje a estratégia de saúde da família, onde nós, profissionais da saúde, saímos e vamos à residência das pessoas, né, para fazer o acolhimento e ver em que situações elas se encontram. Já em 1902, eles abriram um hospice, né, com 30 camas para moribundos pobres. Aí já começa a entrar a questão institucional. Então, nós vamos cuidar de pessoas, mas com leitos, com um local apropriado, onde as pessoas têm um pouco mais do que de cuidados com essa situação e um pouco mais do que de comodidade para as pessoas no qual iriam ficar o que? Alojadas, tá? Então, os cuidados paliativos, eles foram definidos pela Organização Mundial de Saúde em 2002 como uma forma de assistência que visava o quê? A melhora da qualidade de vida, tanto para pacientes como para familiares que enfrentavam as doenças de uma forma drástica e não tinham uma melhoria na vida daquela pessoa, dos pacientes como um todo. Então, qual que era o maior problema do paciente em casa, sem condições de melhora, sem um prognóstico bom? Eles entravam que ficavam sendo assim abandonados, eles não tinham essa visão de uma qualidade de vida melhor. A avaliação cuidadosa, o controle impecável da dor é um ponto forte para quê? Para que haja uma qualidade de vida melhor. No relato que aquele paciente, o familiar do paciente, ou alguns pacientes que estão em cuidados paliativistas, paliativos na realidade, né?
eles contam pra gente é o quê? Que a qualidade de vida melhora bastante, tanto as dores físicas como a parte social e a parte emocional e espiritual, elas acabam tendo um trabalho diferenciado. E para isso a gente tem que ter pessoas habilitadas para fazer um cuidado multiprofissional bom para esse paciente. Então, o objetivo principal, o que, que é? Ajudar o paciente a passar por essa situação e adaptar-se à qualidade de vida que ele tem agora, ou a situação que ele está imposta pela doença, ou pela impossibilidade que ele tem agora. Então, isso ele vai trabalhar com o que ele tem hoje, tá? Com a situação que ele se encontra hoje. A equipe mínima de cuidadores paliativos é composta por um médico, um enfermeiro, psicólogo, serviço social e pelo menos um profissional da área de reabilitação, que ele pode ser definido conforme a necessidade do paciente. Uma fisioterapia respiratória, uma fisioterapia motora, isso vai dar um assistente social, no caso, que é citado aqui, para as questões legais do paciente. Então, a Organização Mundial de Saúde desenhou um modelo de cuidados paliativos, onde as ações têm início já no momento do diagnóstico, passando para quê? Em todas as situações, até o momento em que ele aceita essa situação e essa condição do cuidado paliativista, tá? Então, nós temos situações em que o paciente, como um todo, ele não aceita, e até o que ele acaba tendo dificuldades no entendimento da situação em que ele se encontra. A Organização Mundial de Saúde também desenhou um modelo de intervenção em órgãos e ações paliativas já no início do momento do diagnóstico. Então, descobriu, começa a partir dali. A paliação ganha uma expressão, uma importância muito grande para o doente à medida que o tratamento ele modifica, ele acaba sendo modificador da doença. Em busca de cura, perde a sua efetividade. Então, ele não está mais procurando a busca da cura. Ele está, assim, na fase final da vida e os cuidados paliativos, eles vão ser o quê? Vão perdurar por todo o período até o luto e de forma individualizada. Cada qual tem a sua necessidade humana básica de acalento, de amor, de carinho. Ele tem uma necessidade da religiosidade. Muitos não abandonam nem no último minuto da vida. Então, isso vai variar muito do que? De como a pessoa e como esse ser humano ele foi criado dentro do ambiente e tudo que está ao redor dele. Às vezes ele é muito religioso, mas a família não é. Às vezes ele está muito interessado no cuidado paliativo, mas a família não. Então, isso são aspectos que a gente vai ter que decidir e vai ter que tentar o quê? Associar essa situação com o psicólogo, com o serviço social e mesmo com a própria família, tá? As ações incluem as medidas terapêuticas para o controle dos sintomas físicos. Então, ele tem uma dor exacerbada e vou dar a medicação para aliviar essa dor. As intervenções psicoterapêuticas, o apoio espiritual e ao paciente e até o seu diagnóstico e até o óbito. Para os familiares, elas são divididas entre apoio social e espiritual e também as intervenções psicoterapêuticas e diagnósticas ao período do luto. Isso vai até o período do luto. Um programa adequado inclui a sustentação espiritual, de psicoterapia, para os profissionais da equipe, além da educação continuada. Isso também, para os profissionais, não para só por aí. A gente tem que também dar o apoio por mais algum tempo, até o familiar entender o que é realmente o paliativismo. A primeira medida que é tomada é oferecer para a família essa modalidade de cuidado. Porém, muitas vezes a família entende, mas na hora que o paciente começa a apresentar os primeiros sinais e sintomas da falência dos órgãos e tudo mais, a família pede uma intervenção que não seja mais paliativista. Então, aí isso é que tem que estar bem claro para a família, bem como se é vontade do paciente, tá? Isso também é bem complicado no cuidado paliativo. Então, os cuidados paliativos, a condição é ideal para o desenvolvimento de um
Atendimento satisfatório deve compreender a rede de ações compostas por consultas ambulatoriais, assistência domiciliar, internação em unidade de média complexidade, destinada ao controle de ocorrências clínicas e os cuidados até o final da vida. Então, na realidade, eu não necessito colocar esse paciente muitas vezes em uma UTI, permanecer com esse paciente entubado muitas vezes, ou não. Tem famílias que nem deixam, né, que essa intervenção ocorra. Então, quando existe a possibilidade de deixar no paliativismo, ou entrar com uma intubação, ou entrar com outro critério, ou um processo cirúrgico, muitas vezes isso é resolvido, conversado com o paciente e com a família, tá? E aí tem essa mensagem que diz aqui, né, que, que eu me importo, né, pelo fato de você ser você, né, e peraí que eu vou melhorar aqui para eu ler. Eu me importo pelo fato de você ser você, me importo até o último momento da sua vida e faremos tudo que está ao nosso alcance, não somente para ajudar você a morrer em paz, mas para também você viver até o dia da sua morte. Isso é extremamente importante porque não é só o fato de eu tratar do seu corpo, eu preciso também prepará-lo para essa hora, né? Então entra muito a questão da religiosidade, entra dos preceitos que cada um tem e da própria cultura, né? Isso vai muito da cultura da pessoa. As pessoas de menos classe social, menos esclarecimento, eles não entendem essa questão do paliativismo. Se você propor uma situação dessa, ele pode questionar se você está negligenciando o quadro desse paciente, tá? Então isso é um critério que vai ter que ser tomado junto com a equipe multidisciplinar também. Então, os cuidados no Brasil. Ele começou isolado as discussões a respeito dos cuidados lá pelos anos 70. Já em 90 começaram a aparecer os primeiros serviços organizados, ainda que de forma experimental. O pioneirismo do professor Marco Túlio, né, de Assis Figueiredo, que abriu os primeiros cursos de atendimento com filosofia paliativista na Escola de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, quem começou primeiro fez os cursos por lá, tá? Outro serviço importante pioneiro foi o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. O Ministério da Saúde inaugurou em 98 o Hospital da Unidade 4, exclusivamente dedicado a cuidados paliativos. Por quê? Porque o câncer é uma doença avassaladora, ela demora às vezes muito, né, para o paciente ter assim o seu final, e às vezes ele é muito rápido, mas esse período rápido também ele acaba sendo sofrido para ele e para sua família. Os atendimentos a pacientes com doenças ameaçadoras da vida aconteceu em 86. Em dezembro de 2002, o Servidor Público Estadual do Estado de São Paulo, ele inaugurou a Enfermaria dos Cuidados Paliativos, comandado pela doutora Maria Goretti, que é um programa que existe desde 2000. Porém, foi inaugurado realmente a ala, no qual os pacientes tinham uma qualidade de vida melhor dentro da instituição. Como o servidor público estadual, ele não é vinculado ao SUS, mas ele é o quê? Um atendimento para os funcionários do Estado. Então, várias regiões, não só aqui do centro de São Paulo, mas como dos interiores da vida, né? Bauru, Campinas, Sorocaba, né? As regiões acabavam vindo para cá para ter esse tratamento diferenciado, mas até então não tinham a noção do que era o paliativismo. Em São Paulo, outro serviço pioneiro, né? O municipal, Dr. Dalva Yuki, que foi inaugurado em 2004, com o projeto começando em 2001. A primeira tentativa de congregação dos paliativistas brasileiros aconteceu na ABCP, pela psicóloga Ana Georgia de Mello. A Academia Nacional dos Cuidados Paliativos foi fundada em 2005 por um grupo de médicos, então tudo partiu de uma equipe médica. Com a Academia Nacional dos Cuidados Paliativos, avançou o quê? A regularização profissional, estabeleceram critérios de qualidade para os serviços do paliativismo, realizaram definições precisas do que é
e que não é cuidados paliativos. Ele levou em discussão para o Ministério da Saúde. E lá, o Conselho Federal de Medicina e a Associação de Medicina Brasileira, eles chegaram a um consenso de que esse trabalho poderia sim realmente ser uma escolha boa para os pacientes com comprometimento muito grande na saúde. Em 2009, o Instituto Paliar começou a realizar cursos de capacitação em informação de cuidados paliativos, liderados pela doutora Dalva e pela doutora Maria Goretti e pelo doutor Ricardo Tavares. Então, esses cursos, eles têm um valor alto, de um custo alto para quem vai fazer o curso. Então, muitas vezes, a formação, ela acaba sendo dificultosa pelo custeio, pelo valor. Então, atualmente, são poucos os profissionais da enfermagem que a gente vê com formação voltada para uma especialização em paliativismo, tá? Em 2009, pela primeira vez da história, o Conselho Federal de Medicina iniciou o Código de Ética Médica, os cuidados com o paliativismo como um princípio fundamental. Em 2011, o Hospital de Clínicas da Faculdade da Universidade de São Paulo consolidou o grupo de cuidados paliativos, no qual quem liderou foi o Dr. Ricardo. Em 2010, a medicina paliativa foi reconhecida como área de atuação médica pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Médica. O primeiro exame por proficiência foi realizado em 2011. Então, proficiência, você vai lá e presta uma prova para ver a sua qualificação. Então, a proficiência, ele te titula para o curso, para a prova que você está prestando, tá? Em 2012, em outubro, a Academia Nacional dos Cuidados Paliativos, ele tornou parceira o World Hospice and Palliative Care Day, o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos. Então, ele é celebrado todos os anos. Em 2012, lançou a segunda edição do Manual dos Cuidados Paliativos. Em 2013, foram oferecidas as primeiras vagas de residência em medicina paliativa no Brasil. Então, é uma coisa bastante recente a residência médica para a área do paliativismo. Os cuidados paliativos do Hospital do Servidor, aqui eu mostro uma figura de como é o cuidado, tá? O Hospital de Porto Alegre da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul também tem. E o cenário do paliativismo. No Brasil, as atividades relacionadas ainda precisam ser regularizadas na forma de lei. Então, tudo ele anda a passos lentos. Ainda imperem no Brasil um enorme desconhecimento e muito preconceito com relação aos cuidados, como eu já tinha dito anteriormente, principalmente entre médicos, profissionais de saúde, gestores hospitalares e o poder jurídico. Ainda se confunde atendimento paliativo com eutanásia e há um enorme preconceito com relação ao uso dos opioides. Então, os opioides, eles são usados para quê? Para amenizar a dor, para dar um tratamento tranquilo, já que não se obtém a cura, pelo menos a qualidade de vida. Ainda são poucos os serviços de cuidados paliativos, menor ainda é o número daqueles que oferecem atenção baseada em critérios científicos e de qualidade. Então, no Hospital do Servidor Público Estadual, quando você chega e o paciente é paliativista, dos cuidados paliativos, nenhum médico põe a mão. Primeiro vai se chamar um médico paliativista para olhar o paciente. Por quê? A primeira vez que eu olho um paciente chegando no pronto-socorro com uma dispneia intensa, eu vou querer o quê? Administrar o O2. Eu vou querer o quê? Se estiver saturando para que gere uma intubação, a primeira postura será o quê? Realizar o procedimento. Mas espera lá, se ele é um paciente que está em tratamento paliativo, essa não é a conduta. Então, chegou, o paciente é paliativista, então tá. Chama o médico responsável para atendimento nesse sentido, tá? Então, aí vai entrar com os protocolos do paliativismo. Há uma lacuna da formação de médicos profissionais em cuidados paliativos, porque o atendimento ainda não é adequado, devido a ausências de disciplinas na graduação e pouca oferta de curso de especialização, foi o que eu disse, tanto pelo valor financeiro, como também algumas não fazem parte da grade. Por isso é que até no curso auxiliar técnico de graduação de enfermagem,
E a gente pelo menos tenta inserir para vocês não terem saírem para o mercado de trabalho sem conhecerem essa questão do paliativismo. Então, o cenário do paliativo em 2009, os cursos paliativos e de medicina paliativa do Instituto Paliar são exceção e já se tornam a referência na área do Brasil. Então, o Instituto Paliar, ele cobra um valor bem avançado, né, bem alto, mas é um curso de qualidade, uma pós-graduação realmente de qualidade. Processo diagnóstico da morte e do morrer, segundo a Elizabeth Kubler, né? Existem as 5 fases do luto, onde a perspectiva da morte são: primeira fase, que é a negação, porque comigo, não é comigo, eu sou uma pessoa boa, né? Por que eu vou ter que passar por isso? A fase da raiva, né? Que é onde eu me revolto, né? Eu não vou fazer mais nada porque eu vou morrer. A terceira fase é onde a gente já barganha. Olha, eu sou muito católica, muito religiosa, né? Sigo uma determinada religião, não só como católico, mas a gente coloca o católico por ser a maior parte, né? Que a gente escuta pelo índice aqui de religiosidade no país, é a que tem a maior porção ainda. Ou pelo menos que as pessoas falam, quando você pergunta qual é a sua religião, católico atuante ou não, né? Isso vai variar muito, mas é a barganha. Então eu vou fazer uma promessa, eu vou prometer alguma coisa, e aí Deus, né, na sua infinita bondade, ele vai o quê? Atender a minha barganha. A depressão, não vou mais tomar banho, não vou mais comer, por quê? Porque eu vou morrer, para que eu vou tomar banho? Se eu vou morrer, para que eu vou comer? E aceitação, já que não tem mais jeito, então eu vou aceitar porque eu vou morrer mesmo, tá? Então isso são as fases da morte que vocês devem ter aprendido também, eu acho que na área da psicologia. Então a negação é a defesa psíquica, né, que o indivíduo não aceita o problema e ele acha algum jeito de encontrar o que? Em contato com a realidade, seja a morte de um ente querido, um diagnóstico ou uma patologia grave, a raiva. Ele se revolta com o mundo, se sente injustiçado, a barganha, o indivíduo começa a negociar, né, e faz promessas a um Deus, seja lá da qual a sua religião. A depressão, como eu disse anteriormente, ele se retira para o mundo interno de seu isolamento, melancolia e aceitação, que é o estágio em que o indivíduo não tem mais desespero, ele consegue enxergar a realidade e ficando pronto para enfrentar a perda ou a morte, seja dele ou de algum familiar. E aí, pessoal, eu acho que deu para dar uma clareada um pouco melhor na vida de vocês com relação aos cuidados paliativos. Então, assim, na parte da ética, o que eu quero pedir para vocês? Pensem a questão de como vocês, profissionais da saúde, encaram o paliativismo. Se fosse para cuidar de um paciente, qual seria a postura de vocês? Se fosse um paciente, parente seu pai, sua mãe, como que seria essa questão? A questão da religiosidade e o paliativismo, você, com a sua religião, a sua crença, ela permite o paliativismo? Então, são 3 pontos a serem fortes, tocados para vocês pararem e pensarem, tá? Esse é um ponto. Outra coisa, nós temos o seminário que não foi apresentado. Eu proponho para vocês o seguinte, que vocês gravem o seminário e me mandem, juntem, editem, né, e me mandem, e eu avalio e dou a nota para vocês. Vamos fazer um trabalho, que seria P2, as atividades que serão feitas aqui online é P3, e uma pequena prova, como a gente vai fazer em saúde coletiva, sobre morte, morrer, o cuidado, o paliativismo, né? Eutanásia, distanásia, negligência, imprudência, né? Tá bom? Então, se tiverem dúvidas, podem entrar em contato ou por via mensagem de texto, ou mesmo durante a aula de hoje, quando a gente for conversando, na hora que a gente for apresentando a aula, tá bom? Obrigado.